Bem-vindo a este episódio. Thomas Morley está no centro de um dos momentos mais brilhantes e breves da música inglesa. Nascido em Norwich por volta de 1557 ou 1558 e falecido em Londres no início de outubro de 1602, viveu apenas cerca de 45 anos. Ainda assim, nesse curto período, conseguiu tornar-se organista, cantor, professor, teórico, editor, detentor do monopólio real de impressão musical e, acima de tudo, o compositor que mais do que qualquer outro transformou o madrigal inglês numa forma viva e querida. Ele pertence não só à história da música, mas também à história mais ampla da Inglaterra elizabetana, onde religião, política, comércio, educação e arte se cruzavam de forma particularmente intensa. Foi aluno de William Byrd. Provavelmente recebeu formação na Catedral de São Paulo, esteve ativo na Catedral de Norwich, mais tarde trabalhou em Londres e acabou por ser admitido na Capela Real. Compôs música sacra, motetos em latim, hinos em inglês, música para consorte, peças para teclado, aires, canzonetas, baletes e madrigais. O seu tratado, A Plain and Easy Introduction to Practical Music, tornou-se o grande guia inglês para o estudo da música durante gerações. Viveu também num mundo próximo de Shakespeare, de intrigas da corte e de perigos religiosos. Contar a história de Morley é, portanto, contar como um músico talentoso e ambicioso percorreu cidades, instituições e estilos, e ao fazê-lo, mudou o rumo da música inglesa. Capítulo 1. Infância e Juventude. Thomas Morley nasceu em Norwich, uma das cidades inglesas mais importantes fora de Londres. No final do século XVI, Norwich era uma cidade próspera, marcada pelo comércio, pela energia cívica e por uma forte consciência da sua própria importância. Era um lugar de corporações, igrejas, mercadores, cargos públicos e de uma estrutura catedralícia que organizava não apenas a vida religiosa, mas também a vida pública. Morley não nasceu na mais alta aristocracia. O seu pai, Francis Morley, era cervejeiro, o que situa a família num sólido e respeitável meio urbano de classe média. Este ponto é relevante, porque Thomas Morley não surgiu de um contexto de privilégio nobre. Veio das classes trabalhadoras e comerciais ambiciosas da Inglaterra Tudor, de um tipo de família para quem o talento e a educação podiam abrir portas. A sua infância também foi marcada por alguma instabilidade. A sua mãe, Audrey, morreu quando ele ainda era muito pequeno e o pai voltou a casar. A perda na primeira infância nem sempre deixa marcas documentadas na carreira posterior, mas pode moldar uma pessoa, ensinando-lhe resiliência e uma maturidade precoce. Morley cresceu num lar que não era pobre, mas que também não estava protegido das realidades duras da mortalidade e das mudanças familiares. Não é possível reconstruir exatamente o ambiente emocional desse contexto, mas vale a pena tê-lo em mente quando, mais tarde, encontramos na sua personalidade uma mistura de energia prática, franqueza emocional e, por vezes, sinais de tensão interior. Ao que tudo indica, a família tinha uma identidade pública protestante. No entanto, como aconteceu com muitos músicos da época elisabetana, a formação musical de Morley levou-o a instituições que preservavam hábitos, técnicas e sensibilidades herdadas do antigo mundo católico. Essa tensão entre a vida pública protestante e a cultura musical católica mais antiga acompanhá-lo-ia ao longo de toda a vida, tornando-se uma das contradições mais profundas da sua biografia. É muito provável que Morley tenha recebido a sua primeira formação musical como corista ligado à Catedral de Norwich. Quer tenha começado desde muito cedo ou ingressado um pouco mais tarde, o ambiente da catedral era o espaço natural onde um rapaz com talento musical seria identificado, disciplinado e educado. A música catedralícia na Inglaterra Tudor exigia muito mais do que uma voz agradável. Um corista aprendia não apenas a cantar, mas também a ler, a memorizar, a respeitar a ordem, a integrar a sua linha individual num todo polifônico e a compreender, a partir de dentro,
a disciplina diária do tempo litúrgico. A música não era um simples complemento da educação. Era, em si mesma, uma forma de educação. Há fortes indícios de que Morley se mudou ainda jovem para Londres e se ligou à Catedral de São Paulo. Se esta reconstrução estiver correta, foi um passo decisivo. Norwich podia formar um rapaz, mas Londres podia transformá-lo num profissional. São Paulo era um dos grandes centros musicais do reino. Ali, Morley teria encontrado um nível mais avançado de canto, prática de órgão, ensino, cópia de música e composição. O nome mais frequentemente associado à sua formação nesse período é o de Sebastian Westcott, um distinto mestre de coristas. Westcott representa um tipo revelador de figura na música elisabetana. Pertenceu à geração que viveu as convulsões religiosas do período Tudor intermédio e que assimilou a tradição polifônica latina antes de a nova ordem protestante reformular o culto público. Um jovem músico formado nesse ambiente herdaria inevitavelmente técnicas e gostos anteriores à ideologia oficial sob a qual agora vivia. Ainda mais importante foi a ligação de Morley a William Byrd. Mais tarde, Morley referiu-se a Byrd como o seu mestre querido, com uma reverência inequívoca. Essa expressão é preciosa, porque revela não apenas que Byrd o ensinou, mas que Morley se via como parte de uma linhagem. Byrd era o maior compositor inglês da época, mestre tanto da música sacra como da secular, da escrita para teclado, do contraponto vocal e do controle expressivo. Ser formado por Byrd não significava apenas aprender notas, mas assimilar o mais alto padrão de arte disponível. Há aqui uma ironia conhecida. Os primeiros motetos que sobreviveram de Morley mostram até que ponto ele absorveu a linguagem de Byrd, a tal ponto que, por vezes, parece quase imitá-lo diretamente. Num sentido, isto pode ser visto como uma apropriação juvenil ou até como plágio. Noutro, mais generoso, revela um jovem compositor talentoso a aprender a sua arte a partir de dentro da linguagem de um mestre. A concessão renascentista de autoria não correspondia ao ideal romântico posterior de originalidade absoluta. Os jovens compositores aprendiam por imitação, transformação e recomposição. Morley fez isso de forma tão completa que as suas primeiras obras mostram não apenas obediência, mas também fluência. Também é importante compreender o contexto político e religioso da sua juventude. Morley nasceu num período de rápidas mudanças. A memória do reinado de Maria Tudor, a restauração do protestantismo sob Isabel I, o endurecimento das divisões confessionais e a vigilância da fidelidade religiosa formavam o pano de fundo da sua formação. A música nas igrejas nunca esteve completamente desligada dessas questões. O uso do latim, o tom devocional e a polifonia herdada podiam carregar significados que iam além do som. Um jovem músico podia ser formado num estilo que a igreja oficial tolerava apenas de forma limitada, ao mesmo tempo que aprendia a funcionar dentro das exigências da nova ordem. Isso pode ajudar a explicar uma das características mais marcantes do desenvolvimento inicial de Morley. Ele cresceu com raízes técnicas na antiga polifonia sacra, mas acabou por se tornar o grande defensor público de uma música secular elegante, acessível, em língua vernácula e socialmente útil. A distância entre esses dois mundos é considerável. O fato de Morley ter conseguido ligá-los não indica incoerência, mas sim adaptabilidade. Primeiro aprendeu a dominar a estrutura, a disciplina e o estilo mais austero. Só depois se voltou para a leveza, a imediaticidade e a elegância social. Antes de alcançar a fama, Morley já era, portanto, um jovem moldado pela vida urbana, pela ambição familiar, pela disciplina da catedral, por mestres de grande prestígio e por uma herança dupla e potencialmente tensa, a Inglaterra protestante e a tradição musical católica. Essa combinação deu-lhe ferramentas que poucos possuíam, mas também o colocou numa posição de complexidade permanente. Ele nunca seria apenas uma coisa, nem apenas provincial, nem apenas urbano, nem apenas sacro, nem apenas secular, nem apenas idealista, nem apenas pragmático. As sementes de todas essas tensões futuras já estão visíveis na história da sua juventude. Capítulo 2. Vida e obra.
A vida adulta de Morley pode quase ser traçada como um percurso num mapa, e esse percurso importa, porque cada cidade e cada instituição apuraram um lado diferente da sua personalidade. Norwich deu-lhe raízes, Londres deu-lhe ambição. Norwich, novamente, deu-lhe cargo e responsabilidade. E, por fim, Londres deu-lhe influência, risco e consequência histórica. No início da década de 1580, Morley regressou à Catedral de Norwich e, em 1583, tornou-se mestre dos coristas. Era um cargo importante, sobretudo para alguém ainda na casa dos 20 anos. A função implicava formar os rapazes do coro, orientar a sua educação musical, gerir o repertório e responder à exigente rotina do culto catedralício. Exigia autoridade, competência e disciplina. Morley já não era apenas um estudante a receber instrução. Tornara-se um formador de músicos. Esse papel terá aprofundado a sua percepção de como a música funciona socialmente. Ensinar rapazes não é o mesmo que compor para a posteridade. Obriga o músico a pensar na transmissão prática. Como aprendem os cantores? O que conseguem ler à primeira vista? O que causa confusão? O que prende a atenção? Que nível de complexidade consegue uma instituição viva sustentar, dia após dia? Estas são questões que mais tarde moldaram o Tratado de Morley e também a notável cantabilidade de grande parte da sua música. Até nas suas obras seculares mais leves se sente a marca de alguém que compreende os intérpretes por dentro. No entanto, Norwich não era apenas um espaço de rotina ordenada. Podia também ser rude, competitivo e, por vezes, quase cômico na sua dimensão humana. Um dos episódios mais conhecidos da vida de Morley aconteceu ali, em 1583. Ao regressar a casa após um evento musical, ele e os músicos da cidade foram confrontados por um cantor chamado John Amery, que os insultou de forma vívida, deu uma bofetada a Morley e puxou de um punhal. O episódio soa quase teatral, pela mistura súbita de música, insulto e violência. Lembra-nos que os músicos profissionais na Inglaterra elisabetana não estavam acima dos conflitos urbanos comuns. Discutiam, competiam e podiam ser arrastados para cenas de rua como qualquer outra pessoa. E dá também a Morley uma presença muito concreta. Não era apenas um nome em páginas impressas, mas um músico ativo numa cidade onde os ânimos e as armas podiam surgir rapidamente. Durante este período em Norwich, parece também ter se aproximado de círculos de ensino aristocrático. Há indícios de que a sua saída da cidade esteve ligada à oportunidade de ensinar as filhas do conde de Rutland. Se assim foi, isso revela o seu instinto de progressão. O ensino privado em casas nobres era uma das vias pelas quais músicos talentosos acediam a redes mais amplas de patronato. Colocava-os em contato com famílias influentes na corte e no mundo editorial. Além disso, expunha o músico a um contexto doméstico de fazer música, em vez de litúrgico. Jovens damas aprendiam teclado e canto, não para uso na catedral, mas para a vida cultivada do lar. Era precisamente esse ambiente social que apontava para o universo musical em que Morley viria a destacar-se. No final da década de 1580, Morley regressou a Londres. Aí ocupou cargos em igrejas, primeiro ligado a St. Giles Cripplegate e depois a Catedral de São Paulo. Não eram posições menores. Estar ativo musicalmente em São Paulo significava ocupar um dos espaços simbólicos centrais da capital. Londres não era apenas maior do que Norwich. Era o lugar onde corte, comércio, impressão, diplomacia, teatro e religião se cruzavam numa proximidade instável. Para um compositor, oferecia oportunidades a todos os níveis: patronos, editores, outros músicos, influências estrangeiras e a possibilidade de construir reputação. Foi também em Londres que se estabeleceu a sua vida familiar. Morley casou com uma mulher chamada Susan. As fontes não nos dão um retrato emocional completo do casamento, mas é claro que a sua vida doméstica era real e significativa. O casal teve, ao que tudo indica, pelo menos 4 filhos, embora um deles tenha morrido ainda em criança. Essa perda precoce é um dos aspectos mais dolorosos e facilmente esquecidos da biografia de Morley. Insere-se nas tragédias comuns da época
em que a mortalidade infantil afetava quase todas as famílias. Para um músico cuja obra tantas vezes soa leve, elegante e sociável, vale a pena lembrar que a dor privada estava sempre por perto. Nesta fase, Londres expôs também Morley à influência musical italiana, que viria a transformá-lo. A publicação de Música Transalpina, em 1588, foi um ponto de viragem na vida musical inglesa. Esta coletânea de madrigais italianos com textos em inglês mostrou que o estilo vocal secular do continente podia ser adaptado para cantores ingleses e para uso doméstico. Morley percebeu imediatamente o que isso significava. Tinha formação para compreender o estilo importado, sentido prático para o adaptar e ambição para se tornar a principal voz inglesa desse movimento. As suas primeiras publicações importantes, no início da década de 1590, mostram a rapidez dessa resposta. Canzonets, madrigais e balletes sucederam-se em ritmo acelerado. Foi aqui que Morley encontrou o terreno onde os seus talentos melhor se alinhavam. Não era o compositor inglês mais profundo, no sentido trágico ou visionário. Bird vai mais fundo nesse aspecto. Mas Morley tinha um instinto excepcional para escrever música que se fixa facilmente na língua, na sala e na memória. Sabia tornar a polifonia agradável para amadores sem a tornar banal. Esse equilíbrio é raro. Ao mesmo tempo, a sua carreira entrou num território mais obscuro e enigmático. Em 1591, Morley viajou para os Países Baixos espanhóis e visitou Charles Paget, uma figura conhecida no mundo do exílio católico e da espionagem. O que exatamente fazia ali continua em debate, mas as evidências sugerem fortemente que esteve envolvido em atividades de inteligência. Parece ter se apresentado como católico, levantado suspeitas e escapado a perigo sério, apenas através de súplicas, lágrimas e libertação. Ainda mais surpreendente é o indício de que, ao regressar, terá atuado de alguma forma contra católicos em Inglaterra. Este episódio fascina os estudiosos porque complica qualquer retrato simples de Morley. Teria sido um simpatizante católico que se tornou informador? Um agente do governo desde o início? Um oportunista a navegar condições perigosas? Ou um músico assustado, arrastado para jogos políticos que ultrapassavam o seu controlo? A verdade pode incluir um pouco de tudo. Na época elisabetana, os músicos podiam ser úteis como mensageiros, observadores e viajantes, porque o seu trabalho justificava deslocações e o acesso a espaços fechados. O caso de Morley mostra como a linha entre arte e política podia ser surpreendentemente tênue. Apenas um ano depois, foi admitido na Chapel Royal. A coincidência temporal levanta inevitavelmente especulações. A Chapel Royal era o corpo musical de elite ligado ao monarca, e fazer parte dela significava prestígio máximo. Não é possível provar de forma definitiva que essa nomeação tenha sido uma recompensa por serviços de informação, mas é difícil ignorar a proximidade dos acontecimentos. O certo é que Morley passou a integrar o círculo musical mais próximo da corte elisabetana. Esta nova posição ampliou tanto o seu estatuto como a sua rede de contactos. Encontrava-se agora entre os melhores cantores e músicos de Inglaterra. Cerimônias de corte, repertório religioso, patronato nobre e ocasiões régias faziam parte do seu cotidiano. E, no entanto, de forma curiosa, a sua maior fama viria não de grandes espetáculos cortesãos, mas da criação de repertório adequado à prática musical doméstica. Morley percebeu um facto crucial sobre a Inglaterra do final do período elisabetano. A música já não pertencia apenas à igreja, à corte ou a círculos profissionais. Tornara-se uma competência desejada nas casas urbanas cultas e entre a pequena nobreza. As pessoas queriam livros que pudessem comprar, música que pudessem cantar com amigos, peças que dessem prazer sem exigir os recursos de uma catedral. Morley, mais do que qualquer compositor inglês anterior, construiu a sua carreira em torno dessa realidade social. As suas obras da década de 1590 confirmam isso com notável consistência. Publicou coleções para 3, 4 e 5 vozes, combinações variadas, aires e peças instrumentais.
A música varia entre a elegância contida e uma vivacidade radiante, mas quase toda revela preocupação com clareza, encanto e utilidade prática. Nada disto foi acidental. Morley tornara-se não apenas compositor, mas também empreendedor. Esse lado empreendedor atingiu o auge quando obteve o privilégio régio para a impressão de música em 1598. Na prática, tornou-se o principal detentor do direito legal de imprimir música em Inglaterra. Um monopólio deste tipo tinha enorme importância. A impressão era a infraestrutura que permitia a circulação de estilos, a construção de reputações e a chegada do repertório às casas das pessoas. Morley não inventou a impressão musical inglesa, mas percebeu o seu potencial cultural e financeiro. Lutou ativamente por esse privilégio e, ao que parece, apresentou-se como alguém que não tinha lucrado muito com as suas publicações. Há boas razões para suspeitar que tenha minimizado o seu sucesso para reforçar o pedido. Se assim foi, isso diz muito sobre ele. Não era apenas talentoso, era estratégico. O monopólio gerou conflitos, especialmente em disputas relacionadas com publicações de salmos. Estas tensões legais lembram-nos que Morley vivia precisamente no ponto de encontro entre arte e comércio. Compunha música, mas também disputava direitos, mercados e autoridade. É mais uma razão pela qual a sua importância histórica vai além da composição. Ajudou a moldar as condições econômicas em que a música inglesa circulava. Um dos aspectos mais sugestivos dos seus anos em Londres é a ligação a Shakespeare. Registros fiscais mostram que Morley e Shakespeare viveram na mesma paróquia, St. Helens Bishopsgate, no final da década de 1590. Isso, por si só, não prova amizade, mas coloca-os em proximidade física num espaço urbano relativamente compacto. Mais sugestiva ainda é a música de Morley para It Was a Lover and His Lass, publicada em 1600 e associada a As You Like It. Não se pode provar com total certeza que Morley tenha musicado diretamente Shakespeare para uso teatral. Ainda assim, a proximidade histórica entre o dramaturgo e o compositor é suficientemente real para manter a hipótese em aberto. No mínimo, Morley viveu no mesmo ambiente criativo londrino, onde teatro, poesia, canção, impressão e entretenimento cortesão se cruzavam constantemente. Assim, o percurso entre cidades moldou a sua carreira em todas as fases. Norwich deu-lhe disciplina pedagógica e experiência institucional. Os cargos eclesiásticos em Londres deram-lhe legitimidade profissional. A viagem aos Países Baixos expôs-no a influências continentais e a perigos políticos. A Chapel Royal deu-lhe prestígio. O mundo editorial deu-lhe poder de intervenção. E o mercado doméstico e amador deu-lhe o seu verdadeiro público. A carreira de Morley não foi uma ascensão linear, mas uma sucessão de adaptações a contextos em mudança. E cada etapa deixou uma marca na própria música. Capítulo 3. Últimos anos. A palavra aposentadoria não descreve muito bem os últimos anos de Morley, porque ele não se retirou para uma vida tranquila. O que aconteceu, na verdade, foi um confinamento gradual provocado pela doença. Já no final da década de 1590, ele falava de sua saúde em termos surpreendentemente sombrios. No diálogo de seu grande tratado, colocou na boca do mestre uma observação que soa profundamente pessoal. Dizia que sua saúde havia se deteriorado tanto que, se fosse da vontade de Deus levá-lo deste mundo, ele ficaria satisfeito, e que já havia desejado isso mais de uma vez. Não se trata de uma queixa casual de alguém cansado. É a linguagem de um sofrimento físico real e de um esgotamento espiritual. O mais notável é que esse período de declínio também foi um período de intensa produtividade. Morley parece ter ficado cada vez mais restrito à própria casa, mas algumas de suas obras mais importantes pertencem exatamente a esses anos finais. The First Book of Consort Lessons, The First Book of Airs e The Triumphs of Oriana foram publicados perto do fim de sua vida. A doença limitou seus movimentos físicos, mas não apagou sua energia criativa nem sua atividade editorial. É possível que a doença tenha até aguçado certas qualidades de sua música e de seu pensamento. Nas obras tardias e no tratado, percebe-se uma maior concentração no essencial.
Morley nunca foi um compositor de grandes construções abstratas, como alguns mestres posteriores. Sua força estava na clareza do desenho, na sensibilidade aos intérpretes e na imediaticidade social da música. Durante a doença, essas qualidades talvez tenham se tornado ainda mais valiosas, justamente por dependerem mais do controle interior do que da exibição pública. Um homem confinado em casa ainda podia escrever, revisar, preparar materiais e pensar como pedagogo. The Triumphs of Oriana, publicado em 1601, permanece como o grande monumento tardio associado ao seu nome. Essa coletânea reuniu contribuições de vários compositores importantes, cada uma terminando com um elogio a Oriana. Durante muito tempo foi entendida simplesmente como uma homenagem à Rainha Elizabeth. Estudos mais recentes, porém, sugerem que pode haver também elementos de política de sucessão por trás do simbolismo. Seja qual for a leitura exata, a coletânea revela Morley em um papel central de coordenação. Ele não estava apenas acrescentando mais madrigais às estantes. Estava organizando uma declaração pública sobre a música inglesa, sua identidade e seu prestígio. Há algo comovente nisso. Enquanto sua saúde se deteriorava, Morley ainda tentava definir os contornos de uma cultura musical nacional. A coletânea revela não apenas seu talento, mas também sua posição dentro de uma rede de músicos. Ele era capaz de reunir, articular e dar forma ao trabalho de outros. Isso também é uma forma de autoria. A fase final de sua vida também aprofunda as contradições de seu perfil religioso. Em 1600, ele musicou um poema de Robert Southwell, o padre jesuíta e poeta executado alguns anos antes. O simples fato de escolher os versos de alguém assim já é sugestivo. Fazê-lo em um contexto que não enfatiza abertamente a dimensão confessional torna o gesto ainda mais enigmático. Seria uma simpatia pessoal, admiração artística, remorso oculto ou apenas oportunismo poético? Não há como responder com certeza. Mas isso confirma que o antigo universo emocional e literário, católico, nunca desapareceu completamente do horizonte de Morley. Também é importante considerar o estado de espírito desses últimos anos. Morley conheceu o sucesso, o patronato, a publicação, a posição na corte e a influência. No entanto, a doença crônica muda a perspectiva sobre todas essas conquistas. O avanço profissional já não pode ser perseguido com a mesma energia. As preocupações domésticas se intensificam. A mortalidade se torna algo imediato. Até mesmo um músico sociável e ativo pode se tornar solitário. O próprio Morley falou de uma vida solitária, forçado a permanecer em casa. Essa imagem é especialmente tocante, porque vem de um compositor cuja obra está profundamente ligada à prática musical coletiva. O homem que fez salas inteiras cantarem, agora se via isolado. Parece que ele deixou a Chapel Royal por volta da época de sua morte, e outro músico foi nomeado para seu posto no início de outubro de 1602. Registros administrativos indicam fortemente que Morley morreu no começo de outubro daquele ano, em Londres. Ele tinha cerca de 45 anos. Uma vida curta, mesmo para os padrões da época, especialmente para alguém que já havia alcançado tanto destaque. Essa brevidade ajuda a explicar a intensidade de sua produção. Ele não viveu para ver o desenvolvimento posterior do madrigal inglês, nem a transformação política que se seguiu à morte de Elizabeth e à ascensão de James. Sua trajetória está quase perfeitamente inserida no final do período elisabetano. Sua morte também teve consequências práticas. O privilégio de impressão associado ao seu nome não desapareceu com ele. Sua viúva, Susan, posteriormente administrou esses direitos, o que mostra que a obra e os negócios de Morley continuaram a ter relevância material após sua morte. Mesmo depois de partir, ele permaneceu ligado ao funcionamento da música como atividade comercial. Há uma tentação de romantizar seus últimos anos como os de um artista que luta heroicamente contra o tempo. É preciso cautela. Morley era pragmático demais, profundamente inserido nas estruturas institucionais e comerciais de sua época, para se encaixar perfeitamente nessa imagem. Ainda assim, existe uma melancolia genuína no fato de que alguém que tanto contribuiu para tornar a música sociável, ensinável e acessível ao mercado
tenha passado sua fase final sob a sombra da fraqueza física e de uma crescente interiorização. Suas obras tardias não são despedidas sentimentais, mas carregam a consciência de que o tempo era limitado. Morley foi originalmente enterrado no cemitério da igreja de St. Botolph, Billingsgate, em Londres. No entanto, tanto sua sepultura quanto a própria igreja foram destruídas no Grande Incêndio de Londres, em 1666. Capítulo 4. Desenvolvimento musical e impacto histórico. Para compreender o lugar de Morley na história, é preciso começar por resistir a uma simplificação fácil. Ele não foi apenas o autor de alguns madrigais encantadores. Foi um compositor de mobilidade estilística invulgar, cuja carreira traça um percurso que vai de uma herança sacra austera a uma fluência secular luminosa, sem nunca abandonar por completo a disciplina técnica das suas origens. A sua linguagem musical inicial formou-se na tradição inglesa do motete latino. Nesse repertório, a prioridade está no contraponto, na linha melódica suave, na imitação controlada e num universo emocional moldado pela devoção, pela penitência e pela seriedade retórica. A música sacra inicial de Morley mostra que ele dominou profundamente essas técnicas. Sabia construir um argumento musical a partir da imitação, equilibrar as vozes e manter a coerência numa textura polifônica. Esta base é essencial, porque permaneceu como a estrutura invisível até nas suas peças seculares mais leves. Por baixo da aparente facilidade, há uma formação sólida. À medida que a sua carreira avançou, sobretudo após o seu intenso contato com o madrigal italiano importado, Morley orientou-se para um ideal expressivo diferente. O madrigal italiano oferecia uma resposta vívida ao texto, clareza de secções, dinamismo rítmico, imediatismo sensorial e um maior interesse pelo prazer momentâneo. Morley percebeu que os cantores e os lares ingleses não precisavam de uma cópia servil dos modelos italianos mais difíceis. Precisavam de adaptação. O que ele trouxe de Itália não foi apenas um estilo, mas um método. Adotou o princípio de que as palavras podiam moldar a música momento a momento, de que a textura podia tornar-se mais leve, de que os refrões podiam encantar e de que o impulso rítmico podia dar vida à performance social. Essa é uma das razões pelas quais os seus ballets se tornaram tão famosos. Peças como Now is the Month of Maying continuam vivas porque parecem encarnar o prazer coletivo. A música move-se com leveza e vitalidade. As famosas sílabas de refrão não soam como mero ornamento vazio. Criam energia social. Fazem do próprio ato de cantar parte do significado. Morley soube transformar a polifonia de objeto de contemplação em evento de participação. As suas canzonetas e madrigais mais leves revelam outra qualidade central: o sentido de proporção. Muitas obras renascentistas de compositores menores parecem excessivamente trabalhadas ou pouco imaginativas. Morley atinge frequentemente um ponto de equilíbrio ideal, em que a imitação, o movimento harmônico, o comprimento das frases e a ênfase textual são exatamente suficientes. Essa economia é uma das razões pelas quais os intérpretes ainda hoje o apreciam. Ele escreve com inteligência, sem insistir em demasia. Dá a cada voz algo que vale a pena cantar. Pode ser espirituoso sem se tornar trivial. Ainda assim, seria um erro considerá-lo apenas um compositor leve. A sua importância histórica reside, em parte, na sua capacidade de mediar entre diferentes níveis da cultura musical. Traduziu práticas continentais avançadas em formas acessíveis a amadores. Situou-se entre o domínio profissional e a prática musical doméstica. Esse papel mediador foi criativo, não secundário. A grandeza da transmissão cultural é frequentemente subestimada, porque nem sempre parece revolucionária num sentido heróico. Mas a realização de Morley foi verdadeiramente transformadora. Ele tornou possível um repertório. Antes das suas principais publicações, a Inglaterra tinha excelentes compositores, sobretudo Bird, mas ainda não possuía uma escola pública plenamente desenvolvida de composição de madrigais ingleses. Depois de Morley, passou a ter.
Compositores como Wilkes, Wilby, Bateson, Ward e Tompkins entraram num campo que Morley tinha, na prática, preparado, cultivado e demonstrado ser fértil. Ele não escreveu a música deles, evidentemente, mas criou as condições de possibilidade. Mostrou aos impressores que havia mercado, aos cantores que havia prazer e aos compositores que havia prestígio nesse gênero. O seu tratado, A Plain and Easy Introduction to Practical Music, é outro pilar do seu impacto histórico. Não é apenas um manual de regras áridas, é um exemplo extraordinariamente revelador de pedagogia musical. Morley explica o canto, a notação, o contraponto e a prática composicional em prosa inglesa pensada para aprendizes. Isso é importante em vários níveis. Primeiro, democratiza o acesso. Um conhecimento antes transmitido sobretudo por canais institucionais especializados torna-se disponível em forma impressa. Segundo, sistematiza a prática. Oferece às gerações posteriores uma janela para a forma como os músicos da época pensavam a sua arte. Terceiro, reflete a própria convicção de Morley de que a música floresce quando o ensino é claro. O tom do tratado também é relevante. Morley é vivo, opinativo e por vezes bem-humorado. Compreende que o ensino funciona melhor quando é humanizado. Encena diálogos, queixas, correções e curiosidade. Ao fazê-lo, revela-se não apenas como compositor, mas como um verdadeiro intelectual público da música. Está disposto a criticar maus hábitos, esnobismo de moda e preguiça composicional. Sabe que os ingleses tendem a sobrevalorizar o que vem de fora, mas também reconhece o valor de aprender com Itália. Essa tensão entre admiração e confiança nacional percorre toda a sua carreira. Historicamente, Morley ajudou a orientar a música inglesa para a língua vernácula. Isso não significa que tenha abandonado a técnica erudita. Pelo contrário, aplicou essa técnica a gêneros seculares em inglês, com um sucesso sem precedentes. O resultado foi não apenas esteticamente atraente, mas culturalmente significativo. O canto polifônico doméstico tornou-se um símbolo de sociabilidade instruída. Reunir-se para cantar um madrigal era simultaneamente realização pessoal, entretenimento e afirmação social. A música de Morley alimentou essa cultura e foi, por sua vez, alimentada por ela. O seu trabalho na edição musical intensificou esse efeito. Um estilo influencia a história não apenas por existir, mas por circular. Morley, enquanto editor e detentor de privilégios de impressão, garantiu que a música pudesse ser difundida, comprada, partilhada e reimpressa. Nesse sentido, foi simultaneamente criador e infraestrutura. Ajudou a formar um público musical em Inglaterra. Outra dimensão importante do seu estilo é a vocalidade. Morley escreve para as vozes com sensibilidade prática. Ele próprio era cantor, e isso é evidente. As suas linhas assentam bem. A relação entre palavras e desenho melódico tende a soar natural. Mesmo em texturas imitativas, as partes mantêm frequentemente um contorno cantável. Pode parecer uma qualidade óbvia, mas tem consequências históricas. A música que se adapta bem às vozes tende a sobreviver mais tempo. Quanto à sua música para teclado e consort, essas obras mostram que não estava limitado ao pensamento vocal. As peças para teclado, associadas ao seu nome, revelam habilidade contrapontística e sensibilidade para padrões instrumentais. As lições de consort mostram o seu envolvimento na rica cultura inglesa de prática instrumental em conjunto. Ainda assim, foi o Morley vocal que deixou a marca mais profunda, porque o seu momento histórico exigia alguém capaz de unir técnica e acessibilidade com precisão em vulgar. As consequências mais amplas do seu trabalho podem ser descritas de várias formas. Ajudou a nacionalizar um gênero importado. Ligou a composição à pedagogia e à impressão. Alargou a base social da prática musical séria. Criou um repertório que se tornou fundamental para a cultura coral inglesa. E deixou um tratado que preserva não apenas a teoria, mas a imaginação prática do fazer musical renascentista. Mesmo séculos depois, a sua influência continuou a fazer-se sentir.
O renovado interesse pela música Tudor e elizabetana regressa frequentemente a Morley, porque as suas obras comunicam rapidamente com coros e ouvintes. Em contextos educativos, mantém-se valioso, pois a sua música demonstra características essenciais do estilo renascentista, sem cair numa dificuldade intimidante. Nesse sentido, Morley nunca deixou completamente de ser aquilo que foi em vida: um mediador, um professor, um criador de comunidade musical. Capítulo 5. Vida fora da música. A parte mais frustrante da vida privada de Morley é que ela sobrevive apenas em fragmentos. Não há diário, não há correspondência íntima na escala que se poderia desejar, nem memórias confessionais. Ainda assim, sobrevivem pistas suficientes para esboçar algo do homem para além das notas. Antes de mais, ele era claramente um ser social. A sua música já sugeriria isso, mas as evidências mais amplas reforçam essa impressão. Circulou com sucesso por instituições catedrais, casas nobres, círculos da corte, a vida paroquial e o mundo da impressão. Esse tipo de mobilidade exigia tato, capacidade de se apresentar, sensibilidade ao contexto e atenção às oportunidades. Morley não parece ter sido um especialista retraído. Era alguém que sabia estar em sociedade. O seu tratado reforça essa imagem. O célebre episódio em que um convidado fica embaraçado por não conseguir cantar à primeira vista revela muito sobre o mundo que ele pressupunha e valorizava. Para Morley, a música estava entrelaçada com a convivência social. Ser instruído significava ser capaz de participar. Isso sugere que um dos seus maiores interesses, para além de compor, era o cultivo da música como arte social. Importava-lhe não apenas que a música existisse, mas que as pessoas pudessem participar nela com elegância. Essa preocupação liga-se a outro traço provável do seu caráter: a pedagogia. Morley parece ter tido verdadeiro prazer em explicar. Alguns compositores ensinam porque as circunstâncias o exigem. Outros ensinam porque as suas mentes se orientam naturalmente para a clareza e a demonstração. Morley pertence a este segundo tipo. O tratado é demasiado vivo, demasiado atento aos mal-entendidos e demasiado rico em situações práticas para ter sido escrito por alguém indiferente aos aprendizes. Ensinar não era algo marginal para ele. Era uma das formas de viver a música. Quanto a passatempos no sentido moderno, as evidências são escassas. Nada de seguro nos permite afirmar que Morley tivesse atividades totalmente separadas da música, como colecionismo, desporto ou viagens por lazer. Ainda assim, é razoável inferir alguns interesses mais amplos. O seu envolvimento com o repertório italiano sugere uma atenção próxima às publicações estrangeiras e ao gosto continental. A sua participação em disputas ligadas à impressão aponta para um interesse pelos mecanismos legais e comerciais. A sua inserção na sociedade urbana e cortesã implica familiaridade com a poesia, a cultura de patronato e os rituais do entretenimento erudito. No seu mundo, estes domínios não estavam rigidamente separados da música, mas continuavam a ser áreas distintas de interesse. O humor também parece ter feito parte do seu temperamento. Algumas anedotas associadas a ele, como a confissão franca de que não sabia explicar a etimologia da palavra madrigal, ou a sua queixa mordaz sobre ouvir repetidamente cadências irritantes em São Paulo, sugerem um homem disposto a ironizar, a criticar e a apresentar-se com uma certa franqueza irônica. A rixa de rua em Norwich certamente não teve graça na altura, mas em retrospectiva contribui para a sensação de uma vida que não careceu de episódios dramáticos ou até absurdos. A sua vida familiar, embora apenas parcialmente visível, foi real e importante. Casou com Susan, teve filhos, sofreu a morte de um deles e deixou uma viúva que teve de lidar com as consequências práticas da sua morte. Este não é o retrato de alguém desligado das obrigações domésticas. Pelo contrário, a atividade empreendedora de Morley pode refletir, em parte, as realidades econômicas de sustentar uma família. Compor, ensinar, trabalhar na igreja, servir à corte e publicar não eram apenas expressões de vocação. Eram também formas de ganhar a vida e garantir estabilidade. A área mais complexa da sua vida, para além da música, é a religião. Aqui,
Morley é verdadeiramente difícil de definir. Os factos externos são marcantes. Proveniente de uma família protestante, foi formado por figuras ligadas à tradição musical católica mais antiga. Pode ter se apresentado como católico durante a sua viagem aos Países Baixos espanhóis. Mais tarde, denunciou católicos, ou pelo menos foi dito que o fez. Ainda assim, compôs motetos latinos de forte caráter devocional e, posteriormente, musicou um texto de Robert Southwell. Estes elementos resistem a qualquer simplificação. Uma possibilidade é que Morley fosse, no essencial, convencional em matéria religiosa e adaptasse a sua postura às circunstâncias. Outra é que estivesse interiormente dividido, atraído estética e talvez emocionalmente pela fé antiga, enquanto se conformava publicamente com o Estado protestante. Uma terceira hipótese é que a sua identidade religiosa fosse menos doutrinal e mais relacional e cultural, moldada por mestres, instituições e redes, mais do que por convicções sistemáticas. Nenhuma dessas explicações é plenamente satisfatória, mas em conjunto apontam para o grau certo de cautela. O que se pode afirmar com maior segurança é que a religião o marcou não apenas externamente, mas também artisticamente. As suas primeiras obras sacras revelam um domínio genuíno da retórica penitencial e devocional. A sua carreira posterior não apaga isso. Mesmo quando se tornou uma grande voz da canção secular elegante, a formação interior na gravidade do sagrado continuou a fazer parte da sua identidade. Isso pode explicar por que razão a sua obra combina frequentemente disciplina formal com uma aparência de leveza. Por detrás do sorriso, há uma mente profundamente formada. Há ainda a questão da consciência. O episódio de espionagem e o aparente papel no perigo em que colocou católicos lançam uma sombra moral duradoura. Gestos posteriores, como a escolha de textos associados à cultura católica, levantam a possibilidade de inquietação ou remorso. Isso não pode ser provado, mas também não seria surpreendente. A Inglaterra elisabetana forçou muitas pessoas a compromissos morais. Os músicos não foram exceção. Um homem dependente de instituições, patronos e favores oficiais podia ver-se agir contra alguns dos mesmos círculos onde aprendera. Morley pode ter vivido essa tensão de forma mais aguda do que a maioria. Em suma, a vida para além da música, no caso de Morley, não se afasta da música, mas abre-se para os mundos mais amplos que a tornaram possível. Família, pedagogia, sociabilidade, religião, ambição urbana, instinto comercial e talvez um toque de humor cauteloso convergem aí. Ele não foi um santo, nem um mártir, nem um boêmio, nem um cortesão puro, nem apenas um artesão. Foi um profissional do final da era elisabetana de adaptabilidade invulgar, vivendo no ponto de encontro entre o peso da vida privada e a competência pública. Capítulo 6. Onde se pode encontrá-lo hoje? Quem quiser explorar mais profundamente a obra de Morley, hoje encontra uma variedade de lugares e instituições que em conjunto mostram até que ponto o seu legado se integrou tanto na investigação acadêmica como na prática musical. Um ponto de partida natural é o Fitzwilliam Museum, em Cambridge, que conserva o célebre Fitzwilliam Virginal Book. Este manuscrito é um dos grandes marcos da cultura inglesa para teclado, e a presença de Morley nele ajuda a situá-lo no contexto mais amplo da música instrumental elisabetana. Para quem se interessa pelo lado mais ligado ao teclado da sua obra, este é um ponto de referência indispensável. A British Library, em Londres, é outro destino fundamental, pois preserva música impressa antiga e o tipo de contexto documental em que a carreira de Morley se desenvolveu. Mesmo quando não se consultam manuscritos autógrafos, a biblioteca oferece acesso à cultura da impressão, à circulação do repertório e ao universo institucional que o moldou. Oxford também é relevante, não apenas porque Morley obteve ali o grau de Bachelor of Music, mas também porque a Bodleian Library conserva importantes fontes musicais do período. Os investigadores que procuram reconstruir a cronologia da sua vida e das suas obras regressam repetidamente às coleções de Oxford. No campo acadêmico, a Cambridge University Press
publicou estudos importantes sobre Morley enquanto compositor e editor musical. As bibliotecas universitárias que dão acesso a estes trabalhos são, por isso, portas de entrada essenciais para o compreender hoje. A University of Southampton e a University of Birmingham acolheram investigações doutorais de grande relevância sobre Morley e sobre o funcionamento editorial e o repertório da música elisabetana. Para um verdadeiro apreciador de música, estas instituições são importantes, mesmo sem nunca as visitar, pois a investigação ali produzida transformou a forma como vemos Morley na atualidade. Os recursos digitais também revolucionaram o acesso. O International Music Score Library Project disponibiliza partituras de Morley em domínio público, o que é extremamente valioso para intérpretes e curiosos. A Choral Public Domain Library oferece edições prontas a cantar de muitas obras, tornando-o diretamente acessível a coros em todo o mundo. Isto não é um detalhe menor. A música de Morley continua viva porque ainda pode ser colocada em estantes e cantada. Entre os intérpretes, os ensembles especializados em música antiga desempenharam um papel decisivo em manter Morley vivo, não apenas no papel, mas no ouvido. The Sixteen, o Deller Consort, o Consort of Music e os King Singers contribuíram para a contínua visibilidade do seu repertório. Coros de catedrais, coros universitários, grupos de câmara e conjuntos amadores de madrigais também o interpretam regularmente. Podemos ainda mencionar instituições como o York Early Music Festival, o Boston Early Music Festival e numerosos departamentos universitários dedicados à música antiga, todos eles parte do ecossistema atual em que Morley continua audível. Existe também uma rede mais ampla de instituições dedicadas à música renascentista e antiga em geral. O Royal College of Music, a Guildhall School, a Escola Cantorum Basiliensis e vários conservatórios com programas sólidos de música antiga ajudam a preservar as tradições interpretativas, através das quais Morley é ouvido com consciência estilística. Embora não se dediquem exclusivamente a ele, fazem parte da cadeia viva de transmissão. Quanto às sociedades dedicadas ao compositor, não existe uma fundação de Thomas Morley de fama mundial comparável às grandes instituições associadas a compositores posteriores, e essa ausência é, por si só, reveladora. A sobrevivência de Morley deve-se menos a uma cultura de monumento e mais a uma cultura de repertório. Ele vive nos coros, nas bibliotecas, nas edições, nas gravações e nos programas universitários. De certa forma, isso combina com a sua natureza, já que sempre foi um compositor ligado à circulação e à participação. A utilização da sua música no cinema e na televisão é mais difícil de documentar de forma exaustiva, porque as bases de dados de bandas sonoras são incompletas e os direitos de utilização estão dispersos. Ainda assim, há provas fiáveis de que a sua música chegou ao ecrã. Now is the Month of May foi utilizada como banda sonora na série televisiva Cranford e no filme The Mend. Bases de dados de conteúdos audiovisuais também associam a sua música a documentários e transmissões relacionadas com concertos. Para além de listas exatas, isto faz pleno sentido do ponto de vista artístico. A música de Morley evoca de imediato uma atmosfera histórica reconhecível, ao mesmo tempo que transmite frescura, ritmo e brilho vocal. Realizadores à procura de sonoridades associadas à identidade inglesa, ao amor, à primavera ou à sociabilidade de época tendem naturalmente a recorrer a este repertório. Convém ainda referir as instituições ligadas a Shakespeare quando se fala de Morley hoje. O Shakespeare Birthplace Trust e as tradições performativas em torno de As You Like It continuam relevantes, porque It Was a Lover and His Lass permanece na interseção entre a história da música e o teatro shakespeariano. Mesmo que não seja possível provar uma colaboração original direta, Morley continua a fazer parte da forma como imaginamos o universo sonoro das comédias de Shakespeare. Assim, para o amante de música clássica, conhecer melhor Morley hoje implica entrar em vários mundos que se sobrepõem. Há o mundo dos arquivos e dos livros raros. Há o mundo da investigação acadêmica. Há o mundo dos coros e dos ensembles de música antiga.
Há o mundo digital das partituras e gravações de acesso livre. E há o universo cultural mais amplo em que o teatro elisabetano, a história Tudor e a pedagogia renascentista continuam a manter vivo o seu nome. Resumo. Thomas Morley viveu uma vida curta, mas que tocou um leque surpreendentemente vasto de mundos. Foi formado na disciplina das catedrais, moldado por William Byrd, posto à prova em Norwich, aperfeiçoado em Londres, integrado na órbita da corte e da imprensa, e lembrado acima de tudo como o compositor que fez florescer o madrigal inglês. O seu percurso pelas cidades foi também um percurso por diferentes identidades: corista, professor, organista, cantor, teórico, editor, empresário, marido, pai e, possivelmente, até agente de informação. Poucos músicos do seu tempo se situam de forma tão clara no ponto de encontro entre a arte e a vida cotidiana. A sua música reflete essa complexidade. Da polifonia sacra, aprendeu o ofício e a gravidade. De Itália, absorveu a frescura, a elegância e o poder das palavras para dar vida ao som. Das realidades da vida social inglesa, aprendeu a escrever música que as pessoas queriam cantar. É por isso que a sua importância histórica é tão grande. Não se limitou a compor peças belas. Ajudou a criar uma cultura musical em que a canção polifônica doméstica, a clareza pedagógica e a difusão através da imprensa se reforçavam mutuamente. No fim de contas, Morley continua a fascinar porque era simultaneamente talentoso e humanamente complexo. Podia ser encantador, prático, mordaz, ambicioso, devoto num plano e conciliador noutro. Pertenceu plenamente à Inglaterra elisabetana tardia, e ainda assim, a sua música continua a chegar a coros e ouvintes com uma imediaticidade invulgar. A sua vida não oferece uma moral simples, oferece algo melhor. O retrato de um músico real cuja arte ajudou a definir uma época. Obrigado por ouvir. Se gostou deste episódio, partilhe-o com os seus amigos e dedique um momento a avaliar o podcast. Isso ajuda-nos mesmo muito.